Na natureza, pessoal, como sabemos, existem diversos animais enormes, como a baleia e o elefante, por exemplo. Porém, há outros animais que também são muito grandes, e até mais do que possamos imaginar. Então, no vídeo de hoje, eu separei 10 animais que são maiores do que imaginávamos. Lembrando que esta lista não está por ordem de tamanhos, a ordem da lista é aleatória mesmo. Vamos começar pelo morcego chamado de raposa voadora. Este é o maior morcego do mundo, podendo medir até 1,5 m de envergadura, 40 cm de comprimento e pesar 1 kg. Apesar do tamanho e da aparência ameaçadora, é um animal pacífico e vegetariano, alimentando-se somente de frutas e néctar. Recebe essa nomenclatura já que o formato do seu rosto se assemelha muito ao dos canídeos de mesmo nome. A pelagem é marrom avermelhada, sendo a região ventral mais escura que o resto do corpo. As orelhas, a face e as asas são negras. Os longos dedos são palmados em formato de asas. Ao contrário dos demais morcegos, não depende de ondas ultrassônicas para se orientar. Este animal tem os sentidos aguçados e utiliza a visão e o olfato para se locomover. Habita florestas e manguezais do Sudeste Asiático, em países como a Malásia, Mianmar, Vietnã, Singapura, Bornéu e nas Filipinas. E esta é uma foto de um morcego raposa em comparação a uma pessoa. O próximo animal da lista é o caramujo africano. O caramujo africano gigante é um molusco nativo do leste e nordeste da África, que foi introduzido ilegalmente em nosso país na década de 80. Com aproximadamente 20 centímetros de comprimento e 200 gramas, foi trazido com o intuito de substituir o escargot verdadeiro, considerando sua massa, alta capacidade reprodutiva e resistência. Como não tiveram a aceitação esperada nesse mercado, muitos donos do criadouros acabaram liberando-os no ambiente. Sendo hermafroditas e também capazes de se autofecundar, cada indivíduo é capaz de liberar aproximadamente 400 ovos por ano, e sobrevivem aos períodos de seca e de frio, e também a diversos venenos. Assim, multiplicam-se de forma rápida, considerando também que não possuem predadores naturais, competindo por espaço e alimento com outros animais, principalmente caramujos nativos. Eles têm a capacidade de causar impactos ambientais consideráveis. Essa espécie é também praga de plantações como abóbora, acerola, alface, café, banana, hibiscus e jambo, promovendo diversos prejuízos tanto aos grandes quanto aos pequenos produtores. E essa é uma foto deste caramujo em relação à mão de uma pessoa, pessoal. Vamos falar agora do elefante marinho. O elefante marinho é um mamífero carnívoro ponípode, que é da ordem dos mamíferos aquáticos. Esses animais receberam esse nome devido ao formato do seu enorme nariz, que lembra uma tromba, que quando inflado pode atingir aproximadamente 40 centímetros. Existem duas espécies de elefante marinho, a que habita no hemisfério norte e a que habita no hemisfério sul. Ambas as espécies são muito grandes, mas a espécie que habita ao sul é maior. Os machos medem até 6 metros de comprimento e chegam a pesar 3 toneladas, enquanto que os machos que habitam o norte atingem no máximo 5 metros de comprimento e o peso no máximo de 2,7 toneladas. Nas duas espécies, porém, as fêmeas não atingem nem a metade do tamanho dos machos. Embora seja muito desajeitado e lento na terra, surpreende pela agilidade no mar. As fêmeas adultas podem mergulhar mais fundo que 1.200 metros de profundidade em busca de alimento, mas normalmente mergulham entre 500 a 800 metros. Os machos mergulham de 200 a 400 metros, e os mergulhos de ambos duram de 20 a 27 minutos. Alimentam-se basicamente de lulas, sépias, pequenos crustáceos, polvos e raias. E esta é uma foto, pessoal, de um elefante marinho em relação à pessoa. O próximo animal da lista é o alce. O alce se caracteriza como o maior cervídeo vivente, apresentando cerca de 2,3 metros de altura e o comprimento de 3 metros. Os machos diferenciam-se das fêmeas por serem muito mais pesados. Enquanto eles podem pesar até 600 kg, elas atingem até 400 kg no máximo. Os alces apresentam pernas longas e finas, um corpo maciço e uma cauda curta. Seu pescoço é curto e grosso, e a sua cabeça é grande. Apresentam orelhas longas, assim como seu focinho, o qual é caído. Sob o pescoço deles há uma aba de pele cheia de pelos, o sino. Essa aba de pele pode ou não estar presente nas fêmeas. Os machos têm grandes chifres, que pesam até 35 kg. Eles crescem durante a primavera e caem no inverno. A pelagem do animal é normalmente escura, com pelos pretos e marrons ou marrons acinzentados. As pernas têm coloração mais clara.
Os pelos dos alces são essenciais para a manutenção da temperatura, ajudando-os a se protegerem do frio. Dentre os cervídeos, os alces são os menos sociais, sendo solitários. Comunicam-se por meio de vocalizações, odores e a postura corporal. São bons nadadores e, apesar da aparência desajeitada, são capazes de correr até 53 km por hora. São mais ativos durante o nascer e o pôr do sol. Geralmente, não vivem mais que 16 anos, e seus predadores naturais são lobos, ursos e pumas, além de coiotes e tigres que também podem se alimentar deles. E essa, pessoal, é uma foto de um alce em relação a um carro. O quinto animal que completa a primeira metade da nossa lista, pessoal, é a arpia. A arpia pertence à classe das aves carnívoras. Ela é igualmente intitulada gavião real ou iaçu verdadeiro. Este animal é encontrado com maior frequência em países como México, Brasil, Argentina, Colômbia e também na América Central. É uma das maiores em porte e peso em todo o planeta. Esta ave de rapina se alimenta basicamente de bichos pequenos e de tamanho médio, como os mamíferos e outras aves. A extensão de suas asas abertas alcança 2,5 metros e ela pesa até 10 kg. Fisicamente, a arpia apresenta olhos diminutos, topete extenso, uma crista adornada com 2 penas de maior porte e a parte traseira com 3 listas de cor cinza. Uma característica que distingue esta ave é a presença de superfície circular na face, constituída por pequenas penas, a qual é capaz de pôr em foco ondas de som que podem aprimorar suas virtudes auditivas. Outra propriedade típica dela é o seu dom de realizar voos que lembram muito os acrobatas, em florestas tropicais compactas nas quais habitam. E desse animal, pessoal, eu consegui 2 fotos, uma da garra dela em comparação a uma mão e a outra dela em comparação a uma pessoa mesmo. O próximo animal é a tartaruga de couro. A tartaruga de couro é a maior espécie de tartaruga marinha, por isso é também conhecida como tartaruga gigante. Sua carapaça também é conhecida como casco. Possui a coloração preta ou cinza com pequenas manchas brancas. A tartaruga de couro faz parte do grupo dos répteis. Ela possui cerca de 1,70 m de comprimento de carapaça, além das nadadeiras dianteiras que auxiliam na natação e ainda podem atingir mais de 2 metros. Seu peso médio é de 400 kg, mas registros apontam que algumas podem chegar a pesar até 700 kg. Sua carapaça é formada por um conjunto de pequenas placas ósseas que se assemelham ao couro, surgindo aí seu nome. Além disso, ela possui uma camada de pele fina resistente junto à carapaça. A cabeça é considerada pequena quando comparada ao restante do corpo. Suas mandíbulas são em formato de W, possuindo lâminas afiadas para a captura de águas vivas. A alimentação dela é composta basicamente de zooplâncton, selenterados e salpas. Elas consomem diariamente o equivalente ao seu próprio peso. Os predadores da tartaruga couro são as baleias e os tubarões. E essa é uma foto, pessoal, de uma tartaruga couro em relação a uma pessoa. Saindo da tartaruga, vamos para o gorila. Os gorilas possuem o corpo robusto com peito extremamente forte e largo e um abdômen proeminente. O rosto não possui pelos, apresenta grandes narinas, orelhas pequenas e sobrancelhas proeminentes também. Eles também não possuem nem pelos nas mãos nem nos pés, assim como os humanos. Porém, diferente dos humanos, os gorilas não possuem pelos no peito. Os adultos apresentam braços longos e musculosos, que são bem maiores que suas pernas. Os machos pesam 2 vezes mais do que as fêmeas e podem medir mais de 1,70 m. E pesar entre 135 e 220 kg. Uma fêmea adulta na natureza normalmente mede 1,5 m e pesa entre 70 e 90 kg. Eles costumam viver entre 30 e 50 anos. Os gorilas apresentam diferenças conforme o habitat em que vivem. Se são encontrados nas montanhas, vão ter pelos mais densos e compridos para sobreviverem às temperaturas baixas, enquanto os gorilas das planícies têm pelos curtos e finos para sobreviverem nas regiões úmidas e quentes. Atualmente, os gorilas selvagens podem ser encontrados em apenas 10 países africanos. Os gorilas da montanha vivem nos montes vulcânicos e verde da Ruanda, Uganda e na República Democrática do Congo. Já a espécie da planície vive em florestas da África Central e Ocidental e da Guiné Equatorial, Angola, Camarões, República Centro-Africana, Congo, Gabão e República Democrática do Congo. E essa é uma foto, pessoal, de uma mão de um gorila em comparação a uma mão de uma pessoa. O sétimo animal da lista é o bisão.
Os bisontes ou bisões são grandes mamíferos ungulados e ruminantes com duas espécies ainda existentes, o bisonte europeu e o bisonte americano. Tem chifres curtos, negros, curvados para cima. Os ombros são elevados e com uma forte cobertura de pelos longos. Os cascos são redondos e negros. O bisonte europeu tem uma juba e barba menores que o americano, enquanto que os americanos têm as pernas mais curtas que os europeus. Os machos podem atingir uma altura de cerca de 1,70 m e um comprimento de 3,60 m e pesar mais de 1 tonelada, enquanto que as fêmeas são menores. A pelagem do inverno do bisonte americano é castanha escura e esparsa, mudando na primavera para um pelo curto e castanho claro. A pelagem também é menor nas fêmeas que nos machos. O seu tempo de vida é de 30 a 50 anos. E esta é uma foto da cabeça de um bisão comparada a uma pessoa. O penúltimo animal na lista, pessoal, é a aranha Golias, comedora de pássaros. A aranha Golias, também conhecida como caranguejeira ou aranha comedora de pássaros, é um animal que impressiona pelo tamanho, principalmente entre as pessoas que sofrem uma das fobias mais comuns do mundo, a aracnofobia. E não é para menos, chegando a ter mais de 30 centímetros de comprimento e pode pesar até 170 gramas. Elas podem ser encontradas em buracos no solo, junto com igarapés de floresta primária. Possuem hábito noturno e são caçadoras eficazes. Apesar do nome comedora de pássaros, ela raramente se alimenta de aves, sendo sua dieta composta principalmente por insetos e animais invertebrados, e também pequenos vertebrados como sapos, cobras e roedores. Apesar de intimidar pelo tamanho, esses animais não oferecem risco de vida para os seres humanos. O veneno da aranha Golias é forte o suficiente para paralisar suas presas, mas não muito prejudicial aos seres humanos, sendo capaz de provocar náuseas, transpiração excessiva e dor local, uma vez que as presas, que são chamadas quelíceras dessa espécie, podem chegar até 3 centímetros de comprimento, e são capazes de perfurar a pele humana com muita facilidade. Por não serem uma espécie perigosa, muitas pessoas acabam criando interesse por criar esses animais, porém a manipulação é só recomendada por pessoas com experiência, pois apresentam um comportamento muito agressivo. Além disso, seus pelos abdominais são extremamente urticantes, e a aranha Golias é capaz de lançá-los em direção aos seus predadores, provocando irritação nas vias respiratórias e na pele, principalmente de pessoas mais sensíveis e alérgicas. Então, pessoal, essa é uma foto da aranha em comparação a uma mão de uma pessoa. E para fechar o vídeo com chave de ouro, pessoal, temos o crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada é o maior réptil vivo da Terra, com espécimes que atingem até 7 metros e excedem 1 tonelada. Essas dimensões, juntamente com a sua capacidade de nadar e sua ferocidade, fazem dele um super predador para todos os tipos de animais, incluindo os seres humanos. Embora os crocodilos e seus parentes tenham uma reputação negativa para as pessoas, a maioria das espécies é relativamente inofensiva e prefere evitar pessoas em vez de enfrentá-las. Porém, o crocodilo de água salgada é conhecido por mostrar agressividade contra pessoas, em parte como resultado de sua forte territorialidade, e é responsável por pelo menos várias dezenas de ataques à pessoa a todo ano. As mandíbulas extremamente poderosas do crocodilo de água salgada são responsáveis pela mordida mais forte do mundo animal. Os dentes podem chegar até 13 centímetros de comprimento. Essas características e a capacidade de prender a respiração por longos períodos de tempo o tornam o predador perfeito para caçar grandes mamíferos terrestres. São conhecidos pelo rolo da morte, um comportamento de caça reservado para presas maiores. Depois de afogar a vítima, o crocodilo rapidamente rola na água para remover seus membros, já que seus dentes foram feitos para agarrar em vez de rasgar a carne. E esta é uma foto, pessoal, de uma pessoa que está numa gaiolinha ali, vendo um crocodilo de água salgada por debaixo d'água. Então, pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o like e compartilhe com os amigos para esse vídeo bombar. Peço desculpas pela qualidade das fotos de comparação. Infelizmente eu não achei nenhuma que é melhor que essas aí mesmo. Se vocês quiserem ver algum assunto específico, é só deixar nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.